E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação hoje, Salmo Dias, secretário do Gabinete de Articulação aos Municípios e Prefeitos do Governo do Estado. Salmo, seja muito bem-vindo. Satisfação falar com o senhor, com a senhora, com você que nos assiste aqui pelo canal da TV Litoral. Uma alegria muito grande poder dividir com vocês do nosso trabalho e tudo aquilo que o governo do estado pode fazer em parceria com os municípios e os prefeitos gaúchos. Secretário, o senhor já esteve à frente da FAMURS, já foi prefeito por 3 mandatos, agora assume um papel estratégico na articulação entre os municípios, os prefeitos e o governo do estado. Quais são as principais pautas que o gabinete tem tomado à frente e vem gerindo durante esse tempo? Pois bem, o governador Eduardo Leite e o nosso vice-governador Gabriel, quando nos chamaram para essa missão, era exatamente fazer a interlocução para conversar com os nossos municípios, para conversar com os nossos prefeitos, porque quem conversa com o prefeito, conversa com a população. E o prefeito, ele é, em última análise, o portador dos sonhos, Bruna, das demandas da população. E os nossos municípios estão sendo parceiros e o governo do estado tem conseguido estar presente em todos os municípios. Por exemplo, nós tivemos um programa que o governador Eduardo Leite lançou lá no início do seu governo, ainda chamado Avançar para todas as áreas. Avançar na saúde, que conseguimos melhorar o atendimento dos municípios, de forma muito especial, o pronto atendimento, a porta de entrada. Tivemos o Avançar na pavimentação asfáltica, que foi a possibilidade de dar acesso aos bairros, aos equipamentos públicos que não tinham pavimentação, tirando o barro, a poeira e colocando ali o conforto e a estabilidade da pavimentação asfáltica. Nós tivemos diversas áreas que foram atendidas e que estão sendo atendidas no esporte, na educação, no lazer, no turismo e a modernização dos serviços de forma muito especial, cada vez mais próximo das pessoas. E os prefeitos são os parceiros do governo do estado. E eu tive o privilégio, como tu disse, de ser presidente da FAMURS num tempo muito mais difícil, que o estado não conseguia entregar, não conseguia minimamente pagar os compromissos, por exemplo, da saúde, né? E que nós vivemos com muita dificuldade. E agora nós estamos vivendo um momento especial, que é justamente dos prefeitos poderem participar, independente de partido. O governo do estado tem colocado por editais na cultura, agora mesmo, né? Estamos aí com o edital aberto na cultura para CTGs, por exemplo, que era Que bacana, incentivo, né? Uma área que nós há muito tempo não tínhamos um olhar, que é a essência da nossa tradição gaúcha, os nossos tradicionais CTGs, que agora, por exemplo, foram contemplados. Então, a nossa interlocução se faz com os municípios exatamente por esta área, de estarmos próximos, informando, alimentando os sistemas, dizendo do que está aberto, dizendo dos recursos que estão disponíveis e oportunizando para que nem o município deixe de se articular, deixe de acessar o recurso e cuidar do senhor, da senhora, do seu bairro, da sua cidade, quer seja do nosso interior também. Hoje, por exemplo, nós participávamos aqui agora há pouco da Feira do Peixe, né, da festa que acontece aqui no município vizinho de Arroio do Sal, e ali a importância, por exemplo, do setor da agricultura, né? Todos os municípios nós vivemos esse momento avassalador destas enchentes, né, que fizeram um ano agora, que nós não gostamos nem de lembrar deste período muito difícil, deste período que vivemos, né? Mas a importância também da retomada agora na agricultura, né, o auxílio para os municípios fazerem estradas no interior, né? Também estamos aí agora com outro programa do FUNRIGS, restabelecendo as nossas conexões, fortalecendo o solo, chegando em todos os municípios para fazer as pessoas terem a oportunidade de sentirem um estado próximo para cuidar das suas demandas, das suas vidas locais. Que bacana. E, secretário, os municípios aqui do litoral, a gente sabe que existem algumas particularidades, alguns desafios específicos daqui. Mais recentemente, o senhor, inclusive, tocou na questão da Festa do Pescador de Arroio do Sal. A Festa do Pescador quase foi ameaçada em função do ciclone extratropical que assolou a nossa região agora nessa última semana, mas a gente ainda enfrenta outros desafios permanentes, como o aumento sazonal da nossa população, alguma sobrecarga em serviços públicos dependendo desta temporada. E a gente também tem esse resultado das mudanças climáticas, como
a gente teve o reflexo das enchentes, agora, como a gente acabou de citar, a questão do ciclone. Muitas vezes os prefeitos, eles sentem uma solidão em não ter a quem recorrer por causa da pressão jurídica, por causa da pressão popular em demonstrar resultados, em procurar soluções. De que forma a articulação da secretaria ela auxilia os gestores a se sentirem mais suportados, por assim dizer? Olha, primeiro, nós vivemos um período muito especial, Bruna, muito importante a tua pergunta, inclusive parabéns. Nós vivemos um período muito importante que foi para nós nos alertarmos. E uma coisa que a gente percebe no povo gaúcho é a capacidade de reação. É natural da nossa gente, da nossa cultura, né? E nós vivemos a pandemia. E a pandemia trouxe para nós uma experiência também muito dura, mas muito rica em outro aspecto. Por exemplo, nós notamos que as pessoas procuraram o litoral, especialmente aqueles que estavam em grandes centros. Nós tivemos um crescimento no mercado imobiliário muito grande e, consequentemente, também um crescimento por demanda ambiental, né? A disponibilidade de água para o crescimento, a disponibilidade de saneamento básico, energia elétrica, de qualidade, energia e todas essas demandas. Então, e o Estado também, de certa forma, não consegue, quando não consegue atender essas demandas, é importante que faça a concessão disso, inclusive para a iniciativa privada, que o Estado não atrapalhe o empreendedor, aquele que quer desenvolver a região. Então, o litoral foi e é, no momento, a região que mais população agrega, dos municípios que tiveram crescimento de população, a exemplo de Xangri-Lá, por exemplo, né, que foi um município que cresceu a sua população. Todo o litoral vem crescendo e não é só sazonal, né? Agora também está crescendo, felizmente, de forma mais estável. Então, esse debate ele é permanente, não é do dia para a noite que se resolve, mas identificando cada um destes gargalos, vencendo cada etapa, e o Estado tem feito isso, né? Agora, há poucos dias, por exemplo, tivemos a votação, inclusive, de um licenciamento ambiental chamado LAC, né, por autolicenciamento, que isso vai impactar positivamente, porque eu não entendo não vejo que nenhum empresário, por exemplo, queira fazer um empreendimento sem as condições estáveis ali para crescimento daquele empreendimento. E hoje nós tínhamos e temos ainda por parte do IBAMA e dos próprios órgãos estatais dificuldade no trato ambiental. Então, quando começa um empreendimento que deveria estar apto a ser licenciado em 6 meses, às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso é custo, né? Isso é falta de competência, digamos assim, da máquina estatal. Então, esses debates, esses acompanhamentos e esta evolução que os municípios precisam fazer para oferecer para a população oportunidades de geração de emprego, de renda, de aumento de qualidade de vida, é o que se faz permanentemente. É um momento de amadurecer e é um momento de crescer. Por isso que eu acredito que o nosso governo tem estado cada vez mais próximo das pessoas e com muitos desafios, mas também com muitas vitórias que estão sendo vistas, e nós, quando enfrentamos o problema, né, das nossas estradas, das nossas conexões, trazem um subsídio muito importante para o crescimento do Rio Grande, que precisa. Então, nós acreditamos que a proximidade dos municípios com o governo do Estado, a diminuição da burocracia, são elementos que vão, consequentemente, trazer crescimento para o litoral norte, de forma especial, né, que nós estamos falando, e para o nosso Rio Grande. Secretário, muito importante essa tua fala, momento de crescer. E a gente vê que o desenvolvimento econômico, ele é uma pauta muito pujante aqui da nossa região. São diversos municípios ao mesmo tempo crescendo e crescendo muito. De que forma a secretaria atua também em pautas importantes como a questão do Porto Meridional de Arroio do Sal, que é uma demanda bastante crescente aqui da nossa região? Olha, Bruna, nós estamos vivendo no mundo a necessidade de as pessoas comercializarem e encurtarem distâncias.
Quem não entendeu que o mundo virou uma economia globalizada, né, não entendeu o momento que nós estamos vivendo. Agora estamos vendo a questão tarifácia, por exemplo. Sim. Mais do que nunca vai exigir competitividade daqueles que pretendem exportar, vender os seus produtos, ou importar, que é comprar insumos para a sua atividade. E o Rio Grande do Sul carece de encurtar distâncias, quer seja de ferrovia, quer seja de rodovia e de forma especial hidrovia. Nós temos hoje somente um porto operando, que é o Porto de Rio Grande, que faz e cumpre uma função importantíssima e estratégica, mas o Porto Meridional de Arroio do Sal, ele traz uma outra pegada, né? Ele traz uma outra demanda, primeiro porque ele não depende da burocracia e do recurso do Estado, só precisa do licenciamento, que o Estado, que eu falo aqui, é o Estado brasileiro, que o nosso país não atrapalhe na questão do licenciamento especificamente, porque todo empreendimento ele está sendo proposto com capital privado, gera emprego na região, movimenta a nossa economia local e de forma muito especial a economia dos municípios e do nosso estado, né? Porque nós, vejamos, quem está mais ao norte, eu dei um exemplo agora há pouco aqui numa palestra que fiz, que uma saca de soja que se colhe na região de Passo Fundo e tu carregas ela lá no porto de Rio Grande, tu carregando ela no porto de Arroio do Sal, você tem um valor agregado em saca de soja de R$5 in natura. Então imagina toda outra cadeia virtuosa que isso vai trazer para a região do litoral norte. Na questão imobiliária, na questão do turismo, que aqui hoje, por exemplo, Bruna, uma informação, não sei se você já fez um cruzeiro, né? Eu não tive oportunidade ainda, porque isso é coisa, tem um cachê alto, né? Mas a gente sabe que o pessoal que embarca em um cruzeiro tem que embarcar em Santos ou em Buenos Aires, porque nós não temos em todo o litoral, muito embora o Rio Grande do Sul tenha o maior litoral brasileiro, nós não temos embarque e nem desembarque. Portanto, quando o turista chegar aqui em Arroio do Sal, ele vai poder desembarcar de um transatlântico, vai poder embarcar num transatlântico e, consequentemente, conhecer as belezas do nosso Rio Grande, trazer o turismo de negócio, o turismo de congressos, trazer para cá também a quem quer conhecer a nossa serra, ou a nossa capital, ou o nosso litoral, né, num período que não seja de verão e que seja só para curtir as belezas do nosso oceano, do nosso mar, né, mas a possibilidade de fazer outra atividade econômica. Então, para quem vai importar aço siderúrgico, ou quem vai vender carne, proteína animal, grãos, tudo isso vai ficar próximo e vai trazer para a região riqueza, não tem a menor dúvida, vai encurtar distâncias e vai ser um grande diferencial. Não há outra alternativa que nós não investimos na infraestrutura, né? E o nosso Estado precisa disso. O governador já fez a parte do governo do Estado, desapropriando aqui a área para que possa ser utilizado. A maravilha de termos aqui nesta região um calado, né, que digamos, é um canal natural que Deus fez e privilegiou o litoral norte, que ao contrário de outros lugares que às vezes tem que limpar permanentemente pelo assoreamento, aqui, pelos dados que se tem dos últimos 100 anos, levaria 4 séculos, Bruno, para nós termos um calado, um problema. Então isso é uma bênção, é economia pujante, é condições de nós importar e exportar a nossa produção, reduzir custos, dar competitividade, gerar emprego e renda. Eu sempre digo que o mais importante hoje no nosso mundo atual não é e não são os programas sociais. O mais importante é nós gerarmos oportunidade para as pessoas terem a sua carteira assinada, terem o local de trabalho, terem a dignidade de sustentar a sua família com o seu trabalho, e isso vem pela geração de oportunidades. Por isso que nós precisamos de um projeto de Estado, não só de governo, mas um projeto de Estado perene, que observe esta necessidade e que os nossos esforços sejam ali investidos. Aquilo que o Estado pode fazer, o Estado faz. E aquilo que o Estado não pode fazer, ele propicia para que haja o investimento privado, para que haja o crescimento, para que haja o desenvolvimento e, consequentemente, a qualidade de vida. Porque se nós tivermos o econômico forte, nós conseguimos também fazer o social. Com toda certeza, né, secretário? E com base na importância dessa tomada de decisões, porque são decisões... O senhor já esteve à frente da FAMURS, já esteve à frente também de municípios por 3 vezes,
E à frente da FAMUR são mais de 400 municípios. 497. Exatamente. É um trabalho bastante árduo. E a missão do prefeito para gerir o município realmente ela é muito árdua. De que forma a secretaria, a pasta de articulação aos municípios, ela consegue auxiliar nas capacitações e nas profissionalizações para essa tomada de decisão? Pois bem, Bruno, eu quero aqui aproveitar para dar um abraço para os prefeitos, independente de partido, porque eu sei que o prefeito é o portador do sonho do cidadão. Eu digo isso porque fui, como tu falou, 3 vezes tive essa oportunidade e casualmente, Bruno, a minha esposa é prefeita da cidade de Nonoai, né? É uma mulher, depois de 65 anos nossa cidade seria a prefeita, e também depois de 50 anos de Federação dos Municípios, a primeira mulher a dirigir a FAMURS, né? Muito legal. Então eu sei muito bem como isso, eu sou um municipalista. E o senhor e a senhora e a você que nos assiste, se nunca pensou sobre isso, eu tenho certeza que o senhor é um municipalista também. Para quem vive aqui em Capão, o melhor lugar do mundo para o cidadão de Capão tem que ser a tua cidade. Você tem que gostar da tua cidade. Ela tem que oferecer as qualidades e aquilo que te dê prazer de aqui viver, de trabalhar, de construir o teu futuro. Portanto, eu quero dizer que no desafio de ser prefeito também tem a delícia de ser prefeito. Porque nós temos tem o ônus e o bônus sempre. Nós temos muito mais demandas, né, do que temos capacidade de resolver. E cabe ao prefeito, que é o gestor local, junto com os seus vereadores, junto com a comunidade, decidir onde é que ele vai investir os recursos que tem disponível. Se nós temos uma demanda emergente na saúde, nós temos que, às vezes, deixar de comprar a máquina, de fazer a estrada, de fazer o asfalto, porque a saúde não espera. Agora, nós investirmos na educação também traz resultado na saúde. É um círculo virtuoso que é o desafio que os prefeitos têm hoje de tomarem as suas decisões adequadas com os seus orçamentos. E nós temos feito isso. Então, cada edital que o governo do estado disponibiliza, hoje o governo do estado criou, o governador Eduardo Leite terminou nossas equipes da Secretaria de Planejamento, que criasse uma plataforma para que os prefeitos lancem ali naquela plataforma todos os seus projetos, todas as suas demandas. Então, o prefeito vai na saúde. Qual é a demanda que eu tenho na saúde? É a construção de um posto de saúde? É a aquisição de uma ambulância? Bom, o que eu tenho de demanda na segurança? Eu preciso de mais uma viatura. Para mim acessar um bairro, eu preciso de uma construção de uma ponte. Então, há possibilidade, e é isso que nós fizemos, de orientar os prefeitos para que demandem ao governo do estado tudo aquilo que eles têm de necessidade nos nossos municípios. E, consequentemente, o governador, baseado nisso, vai tomar a decisão mais acertada e dizer, bom, nós temos mais demanda na saúde para melhoramento dos postos de saúde, por exemplo. Então, se cria um edital, um recurso para atender os postos de saúde. Se é na agricultura, aquisição de uma máquina ou correção de solo, enfim, isso faz com que essa plataforma, faz com que os municípios pautem o governo do estado, demandem o governo e o governador possa tomar a decisão de investir naquilo que tem mais urgência, que definir prioridades, né? Como acontece aqui no município, o governo do estado também tem feito. E isso tem dado um resultado muito importante. Como eu tenho dito, as demandas são muito maiores do que a capacidade de resolução, mas temos resolvido muito. E é esse o desafio. O governador, e é o que eu entendo também, que governar é melhorar a vida das pessoas. É você conseguir entregar serviço que vai tocando a vida das pessoas e melhorando constantemente. Secretário, já lhe agradecendo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por todos os esclarecimentos, por todas as informações que foram repassadas aqui para a nossa audiência da Rede Litoral de Comunicação. Secretário, agora a palavra é sua para o senhor deixar uma mensagem para os prefeitos aqui da nossa região, prefeitos, prefeitas, ou também para os munícipes. De forma especial, o prefeito também é um munícipe, né, Bruna? Então eu quero desejar ao senhor, à senhora, a você que nos assiste aqui pela TV Litoral, dizer que agradecer a eles que fazem esse trabalho de informação, que sem eles, sem a comunicação, também a gente fica distante de muita coisa. E aqui a informação é de credibilidade, né? A gente sabe que é feita com esmero, com qualidade. Portanto, desejar a vocês que tenham sorte e sucesso
e um versículo, eu me chamo Salmo, né? Então é evidente que sou um cristão, e deixar a vocês um versículo que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que sem a ação, a fé é nula. Então nós precisamos ter fé de que o nosso litoral, que o nosso Rio Grande, que o nosso país vai dar certo e agir para isso, trabalhar, fazer a nossa parte. Fiquem todos com Deus, muito obrigado.